eu queria nessa noite ministrar sobre o lugar da graça na nossa vida. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: o lugar, diga mais forte, o lugar da graça na minha vida. Se nós olharmos, você vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, ele falando a respeito disso, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 21, nós vamos ler até o versículo 26, e a palavra de Deus diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Versículo 22, deu problema? Pois está escrito que Abraão teve quantos filhos? Diga bem forte: dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas, elas são o quê? Diga, alegóricas. Diga para quem está do seu lado assim: na palavra de Deus existem alegorias, existem símbolos. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que toda essa história que ele acabou de contar, tudo isso é um símbolo de algo espiritual nas nossas vidas. E ele continua então: essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, elas são o quê? Duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à atual Jerusalém, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre, a qual é a nossa mãe. O que Paulo está dizendo é que aqui nesse texto existem alguns símbolos e que nós precisamos olhar para eles e compreender. E ele nos dá já o resultado, o que significa cada um desses símbolos. Ele diz que Sara representa a graça, a liberdade que nós temos em Cristo. Enquanto Agar representa a lei. No Monte Sinai foi dado a lei. Ela representa a lei. Aqueles que vivem debaixo de escravidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que na nossa vida a graça de Deus precisa ser algo vivido em todo e qualquer momento das nossas vidas. Você precisa desfrutar da graça de Deus na sua vida constantemente, no seu dia a dia. E ao entender isso, quando você compreender a graça de Deus, eu quero te dizer, milagres acontecerão na sua vida. Milagres acontecerão sobre você, você provará, experimentará das bênçãos da divindade, das bênçãos que Deus separou para nós, da vontade de Deus para as nossas vidas, que Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É isso que Deus tem para mim e para você. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável. É sobre isso que nós estamos firmados. Mas a Bíblia também diz, se puder projetar para nós, lá em Romanos 4, versículo 1. A Bíblia também nos mostra outro símbolo. Diz assim: que pois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Qualquer pessoa que acha que são as suas obras, ou o que ele faz, é que o justifica, a Bíblia está falando, se você acha que é o seu bom comportamento, se você acha que é a sua força de vontade, se você acha que é a maneira como você trata tudo, se você acha que é isso que faz você receber favor da parte de Deus, a Bíblia está falando, você tem como se gloriar. Você tem como bater no peito e falar, não foi Deus, foi eu mesmo. Qualquer pessoa que acha que os frutos que estão ao seu redor são frutos da sua própria mão, ele acha que é ele
mesmo quem fez, ele mesmo se justificou. Mas a palavra está dizendo, porém, não diante de Deus. Diante de Deus, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Versículo 3, continua. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. A palavra do Senhor nos mostra que Abraão, ele representa a fé. Você pode dizer comigo, fala assim, Abraão, diga mais forte, Abraão representa a fé. Abraão é o pai da fé. Todos aqueles que creem, a Bíblia diz que você está debaixo da promessa de Abraão. Se você crê, se há fé no seu coração, a Bíblia diz então que você está apto a provar e a experimentar de todas as bênçãos que está debaixo de Abraão. Mas preste atenção, a palavra de Deus diz que a promessa só poderia vir quando houvesse a junção de Abraão com Sara. Abraão representa a fé, Sara representa a graça de Deus. Aqueles que são livres, aqueles que fazem parte da Nova Jerusalém. A Sara e Abraão juntos, eles dão como resultado, como fruto, Isaque, que representa a promessa de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós, às vezes não temos provado porque nós temos esquecido desses dois ingredientes. O ingrediente da fé e o ingrediente da graça. Muitas vezes temos substituído a graça por obras da lei. Temos substituído a graça, que é Sara, por Agar, que nos fala de um esforço próprio, de uma justiça própria. E por isso não temos tido os resultados que nós gostaríamos, não temos tido as promessas que nós gostaríamos. Mas deixa eu te falar, hoje, e durante esses 8 dias, Deus quer restaurar o favor dele na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Você crê nisso? Agora, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 20, versículo 1, gostaria que você pegasse e acompanhasse comigo. Nós vemos aqui nesse texto um momento onde a fé e a graça, eles são separados. E toda vez que a fé e a graça são separados na sua vida, você não tem como provar das promessas de Deus. E o texto diz assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul, e morou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher. Sara era o que de Abraão? Diga, esposa. Sara era a mulher de Abraão. Então, Abraão disse a respeito de Sara, ela é o quê? Minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. E Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem o quê? Marido. Bem, a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é algo muito importante que nós precisamos ter o entendimento na nossa vida. É que o relacionamento que nós precisamos ter com a graça de Deus é um relacionamento de intimidade. A Bíblia diz que Abraão, ele negou o quê? A intimidade. Você vai ver muita gente falando da graça, mas não tem intimidade. Não tem relacionamento. O tratamento com a graça é um tratamento de quê? De irmão, de parente. Mas preste atenção, não há intimidade entre irmãos do jeito que há intimidade entre marido e mulher. A intimidade entre marido e mulher é uma intimidade profundamente maior.
Mas Abraão, em algum momento, Abraão chegou, talvez por vários motivos, por medo de perseguição, por medo da morte. Abraão disse que Sara era sua irmã. Você vai ver muitas igrejas, eles utilizando-se da graça simplesmente como um parente, como mais um dos ingredientes que tem dentro da igreja, mas não existe intimidade. Esses são dias do Senhor renovar nossa mente e nos trazer intimidade com a graça do Senhor. É isso que nós queremos. Se você olhar, Abraão, ele mentiu. Abraão teve uma atitude completamente errada, e mentir era errado. Mas você vai perceber o quê? Que a maneira que nós vencemos o erro, não é focando no erro. A maneira que nós vencemos o erro, é nós temos uma mentalidade correta, a respeito da graça. Por que muita gente, ele fica lutando, focando no erro? Porque a graça para ele ainda não é uma realidade. Não é algo íntimo, mas quando a graça ela é algo íntimo na sua vida, presta atenção, você começa a entender que os erros não definem quem é você. Os erros não podem afastar você de Deus. Nada do que você faz pode te aproximar mais do Senhor, e nada do que você faz ou deixa de fazer pode também te afastar dele. Você está entendendo? Esse é o entendimento da graça, é você saber de fato quem é a graça, se relacionar com ela. Não é você chegar, por exemplo, no culto, e você falar, ah meu Deus, agora como que eu vou louvar? Essa semana foi difícil, hoje o dia foi difícil, meu time perdeu, e aí você chega aqui cabisbaixo, triste. Mas preste atenção, você deveria chegar aqui de que maneira? Usufruindo da graça, intimamente, levantando a cabeça e falando, eu tenho algo maior da parte de Deus. A minha vida, ela está no controle das mãos do Senhor. Não importa o que eu fiz, o Senhor me ama profundamente. Eu sou amado do Senhor, por isso eu posso erguer as minhas mãos com liberdade. Eu posso cantar com liberdade. Eu posso fazer tudo para o Senhor com muita liberdade. Esse entendimento é de alguém que olha para a graça, não como uma irmã. Ele olha para a graça como uma esposa, como alguém que tem intimidade. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, você precisa. Diga mais forte, você precisa ter intimidade com a graça de Deus. Então, muita gente reconhece que a graça está na palavra, mas ela não tem o lugar de esposa. Ela não tem tanta importância assim. Segunda coisa que é importante também nós sabermos, a palavra de Deus diz lá no versículo 4, diz assim, ora, Abimeleque ainda não a havia o quê? Possuído. Por isso diz, Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que mentiu? Não foi ele mesmo que disse que ela é minha irmã, e ela também não confirmou isso? Ela não falou que era irmã? Com sinceridade de coração, e na minha inocência foi o que eu fiz. Mas olha o próximo texto. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o teu impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Preste atenção. Não separe a fé da graça. Separar a fé da graça, isso pode trazer morte para a sua vida. Sabe, constantemente nós somos acusados, né, por ministrar a graça e falar da graça com tanta insistência e com tanta veemência. Nós somos acusados, né, de que isso vai produzir pecado, de que pregar a graça vai levar as pessoas a pecar mais, pastor. Não fala para elas que elas são amadas não, e que não muda a situação dela, porque senão elas vão começar a pecar deliberadamente.
Essa é a acusação que fazem para nós. Mas preste atenção, a graça, ela não é minha. A graça, ela é de Deus. É de Deus. E deixa eu te falar, eu não tenho que defender a graça. O próprio Deus já faz isso. Deus, Ele vai guardar a sua graça em qualquer lugar. A Bíblia diz que não foi Abimeleque que chegou lá e tomou a graça. Não, foi Abraão que fez o quê? Ele deixou que a graça partisse. Muitas igrejas, eles simplesmente abrem mão. Deixa de falar aquilo que está escrito. Eu tenho tido algumas experiências. Algumas pessoas têm me ligado. Isso um pouco antes da conferência, eu tenho tido um relacionamento com alguns irmãos que eram de outro ministério. Isso me marcou muito, porque eles vêm do ambiente completamente da lei, onde a lei é o ponto-chave, a lei, né? E eles, inclusive ontem eu estava falando com um, e ele falou assim para mim, ele era pastor, e eu convidei ele para participar do jejum conosco, e ele falou: pastor, eu preciso aprender como que faz jejum na graça, porque na lei eu sou perito, na lei eu sei fazer jejum, mas eu preciso aprender como que faz jejum na graça. E eu fico maravilhado quando eles me mandam um áudio. Tem um lá em Conceição de Tocantins e outro aqui de Taquaral. Os dois eram envolvidos na obra, como pastores, pregadores e tal. E eles então tiveram um encontro com a graça. E a conclusão que eles chegaram foi o seguinte: não tem como eu participar desse ambiente mais. Por quê? Porque eles tentavam pregar a graça, eles entenderam que eles precisavam pregar o evangelho da graça, e os pastores começaram a proibir eles de falar da graça. Falou para eles: não, você não pode falar isso, você não pode ministrar isso aqui na igreja. E eles então falaram: pastor, se eu não posso pregar aquilo que a palavra diz que eu tenho que pregar, então aqui não é meu lugar. E eles então, esse irmão lá de Conceição, ele pegou, deixou de congregar nessa igreja, entregou todos os seus cargos, e ele falou: pastor, falando para mim: pastor, eu peguei e comecei a cultuar em casa, com a minha família. Só que começou a juntar gente. Pessoas queriam ouvir da graça, mas o lado de lá estava falando mal, perseguindo e tal, e não sei o quê, porque é o resultado da lei. A lei é isso, é perseguição, é falar mal. E ele falando, e aquilo foi enchendo meu coração. Foi uns 7 minutos de áudio, e eu ouvindo aquilo, e ele falando: pastor, mas eu sinto tanta satisfação e entendimento que eu estou no lugar certo, cultuando a Deus com a minha família, na minha casa. E agora juntou pessoas, e agora nós já temos 2 locais de reunião, nós temos 2 células que funcionam na quarta-feira, e ele nem sabe o que é célula ainda direito. Ele só está fazendo um culto na casa, porque ainda não tem o entendimento que nós temos de célula. Mas eu fico acompanhando ele, vendo os status dele, e ele falando: a graça do Senhor me libertou. Preste atenção, é assim que nós precisamos ver a graça de Deus, como algo principal. Você não pode colocar a graça de canto. Muitas igrejas colocaram, muitos irmãos colocaram a graça de lado, mas isso vai produzir na sua vida morte. Se você olhar Abraão, a Bíblia diz que Abraão, em um determinado momento, ele abriu mão de Sara, mas quem levou o prejuízo foi Abimeleque, porque o homem natural, e Abimeleque representa o homem natural, o homem carnal, ou o homem ímpio. A Bíblia diz que o homem natural não pode utilizar-se da graça. Ele não pode desfrutar. No dia que ele desfrutar, ele vira filho, como eu e você. No dia que ele desfrutar, ele é convertido ao evangelho. Mas enquanto ele é homem natural, ele não consegue usufruir da graça. A Bíblia diz que Abimeleque não havia possuído Sara ainda, e Deus já havia dado um ultimato:
Deus já havia se posicionado. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é para mim e para você. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado e fala assim: a graça de Deus. Diga mais forte: a graça de Deus, ela é para mim e para você. Eu e você, nós fomos chamados para desfrutar dessa graça. Como o pastor Neto leu a confissão aqui, presta atenção: você tem direito a toda a abundância de Deus na sua vida. Tudo. E não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o que você falou, deixou de falar. Não tem nada a ver com o que você se posicionou ou não posicionou. Eu quero te dizer, o amor de Deus por mim e por você, ele é incondicional. Pastor, e se eu não liderar? Não importa, o amor de Deus não muda na sua vida. Pastor, e se eu nem responder? Mesmo você sendo infiel, o Senhor permanece. Por que que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo. Quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus, ele vê a si mesmo. Ele vê a si mesmo. Esse é o evangelho da graça. Quando nós entendemos a graça, nós entendemos o que há agora em nós. Você entende? Você entende o seu lugar? Preste atenção. Outra coisa que nós precisamos ter, Gênesis 20, versículo 7, o próximo texto. A Bíblia diz que Deus, ele dá uma ordem para Abimeleque. E ele diz: agora pois restitui o quê? A mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti, e você viverás. Se porém não lhe restituíres, sabe que certamente o quê? Morrerás tu e tudo que é teu. Presta atenção. A palavra aqui nesse texto é a palavra restituir. Restituir nos fala de colocar de volta no lugar. Colocar de volta no lugar. Existe um lugar da graça que precisa estar na sua vida. Sara representa a graça. E essa graça, ela precisa ser o centro da sua vida. Ela precisa estar no lugar central. Ela não pode ser só mais uma, dentre muitas mulheres que Abimeleque tem. Que a Bíblia diz que Abimeleque tinha várias mulheres. Abimeleque tinha várias servas. Mas preste atenção, a graça não pode ser só mais uma. A graça não pode ser só mais uma doutrina na sua vida. Não pode ser só mais um ensinamento que a igreja videira ensina. Você não pode colocar a graça como também um ensinamento de libertação, caráter. Tem pessoas, igrejas, que eles tratam a graça como eles tratam a libertação, como eles tratam a cura, como eles tratam o caráter, né? O ensino a respeito do caráter, como eles tratam aquilo que está na palavra e que é bênção. Mas preste atenção, Sara não é igual. Sara é esposa de Abraão. Sara, ela precisa ser devolvida para o seu devido lugar. Muitos até têm fé, mas a fé sozinha não gera Isaac. Compreende? A fé sozinha não traz Isaac, não traz a promessa para a sua vida. Você não pode ser fé. Você vai ver muitas igrejas que eles são peritos em fé. Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, e ela falando, ela veio de um lugar da lei, né? E lá nesse lugar, ela falando que lá eles aprendiam muito sobre fé e muito sobre poder de Deus. Fé e poder de Deus. E para muita gente, isso é Isaac. Isaac é você receber uma cura. Isaac é você receber algo financeiro, uma prosperidade. E porque você recebe essas coisas, você acha que isso já é a promessa de Deus. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o nome Isaac significa riso. Você pode dizer isso para quem está falando, fala assim: Isaac significa riso.
Riso. A promessa de Deus para mim e para você é ter prazer, alegria, riso. Você vai ter cura. Você vai ter milagre na sua vida. Tudo isso vai vir na sua vida. E ela falando para mim, e eu ouvindo, e ela dizendo assim: pastor, lá eu tinha cura, eu tinha prosperidade, eu tinha poder de Deus, eu via poder de Deus manifestando. Mas para mim era tudo um peso. Não tinha alegria, não tinha prazer. E poucos dias que eu estou ouvindo a respeito da graça, que eu nunca ouvi lá, nunca tinha escutado a respeito da graça com tanta nitidez. O pouco que eu tenho escutado, eu tenho me alegrado, algo novo tem brotado no meu coração. Preste atenção, Deus quer trazer muita alegria sobre você, filho. Muita alegria, muito, sabe, Deus vai te dar as bênçãos. Eu sei que para algumas pessoas esses 8 dias aqui são 8 dias para que o Senhor possa trazer uma cura na sua vida. E vai trazer, eu creio nisso. Para alguns, 8 dias vai ser 8 dias de libertação em alguma área que você está necessitado. E eu creio nisso, vai acontecer. Mas preste atenção, mais do que isso, o renovo que vai vir sobre a sua mente, a respeito da graça, vai te trazer o fruto da promessa, dentro do seu espírito, uma satisfação plena, uma satisfação completa, e na hora que você receber isso na sua vida, você vai desfrutar do favor de Deus, você vai desfrutar do milagre, você vai desfrutar, mas não com peso, com jugo. Presta atenção, olha para cá. O ímpio recebe cura. O ímpio vai lá na macumba, ele recebe cura. O ímpio se dobra diante de um santo, um pedaço de pau. Ele anda 20 quilômetros pagando a promessa porque ele foi curado. Cura não é a promessa de Deus para você. Não é só isso que Deus tem para você, filho. Isso faz parte de um pacote imenso. A libertação não é a promessa de Deus. Isso é só alguns aperitivos que o Senhor coloca diante de você. O Senhor quer trazer realização plena dentro de você. É isso que é a promessa, é isso que é Isaac, na minha e na sua vida. Isaac representa essa satisfação. A graça, ela não é um tópico. A graça, ela precisa ser compreendida no seu lugar como algo central. A graça é a minha esposa. Eu estou casado com ela. Ela é importante. Imagina você que é casado virar para sua esposa no dia do seu aniversário, e você falar para ela assim: eu te amo como eu amo todos aqui. Hã? Quem é esposa aí? Você ia gostar disso? Eu te amo como eu amo o meu amigo. Você acha que é isso que a pessoa que casa gostaria de ouvir do seu cônjuge? De jeito nenhum. Eu quero ouvir da minha esposa todo dia que eu sou especial. E ela é especial para mim. Você está entendendo? Ela precisa ser especial porque é minha esposa. Eu só tenho uma esposa. Eu não tenho 10 esposas. Eu tenho uma esposa. Abimeleque tinha várias. Tem muitas igrejas que ele tem várias esposas. Você está entendendo? Vários ensinos. Tudo é principal. É a miscelânea de assuntos. Todos principais. Todos no mesmo nível. Para nós não. Para nós o centro é a graça. Eu vou falar de libertação, mas eu vou falar no olhar da graça. Eu vou falar de caráter, mas eu vou falar no olhar da graça. Eu vou corrigir os meus irmãos, porque na lei tem correção? Tem. Mas a correção é só mais um tópico também. Mas para nós tem correção, mas é a correção pela graça. Eu corrijo o meu irmão, mas cheio de graça, com brandura, como diz a palavra de Deus. É assim que eu me posiciono, é assim que eu coloco a graça no lugar dela. Se você olhar aqui nesse texto, a Bíblia diz que Deus falou para Abimeleque que Abraão era o quê? Diga bem alto, profeta. Diga mais forte, profeta. Abraão era profeta.
no versículo anterior, Abraão mentiu. Ele mentiu, ele pecou. No versículo seguinte, Deus falou o que a respeito dele? Ele é profeta. Pede para ele orar, interceder por você, e eu vou ouvir ele, e vou trazer vida para você e todos aqueles que são seus. Quando você restitui a graça para o seu lugar devido, o posicionamento seu é o quê? Eu sou profeta. Independente dos meus erros, eu sou profeta. A palavra profeta aqui é a primeira menção da palavra profeta na Bíblia. Primeira vez que a palavra profeta é mencionada na Bíblia. E quando uma palavra ela é a primeira vez mencionada na Bíblia, tem muito significado. O seu significado total, geral, ele está aqui, na primeira menção. E a Bíblia diz que então Abraão é profeta, independente das suas falhas, independente dos seus erros. Os erros e as falhas, os pecados, não elimina quem eu sou diante de Deus. Eu sou profeta de Deus, você é profeta de Deus. Você pode dizer isso para quem está falando assim, você é profeta de Deus. Se o ímpio precisar de cura, sabe para quem que ele tem que consultar? Você. Você é o profeta. A palavra profeta fala de alguém que tem influência no céu. Alguém que tem influência diante de Deus. O cara que tinha acabado de mentir, Deus fala a respeito dele o quê? Fala com ele, que ele tem influência. Fala com ele, que na hora que ele falar vai acontecer o negócio. Isso está sobre você. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Projeta para nós. 1 Coríntios 14, 31. A palavra de Deus diz que todos nós podemos profetizar. Diga para quem está do seu lado, fala assim, todos nós. Diga mais forte, todos nós precisamos profetizar. Você sabe por que você tem que profetizar? Porque você é profeta. Diga, eu sou profeta. Diga mais alto, eu sou profeta. Por que você é profeta? Porque Deus disse que você é profeta. Só por isso. Não importa o que você fez. Não importa se você brigou com a esposa antes de vir para o culto. Você é profeta. Não importa se você chutou o cachorro antes de vir para o culto. Você é profeta. Eu já matei um cachorro vindo para o culto. Sem querer. Quem gosta de cachorro, né? Fica indignado comigo, né? Eu tinha um filhotinho. Estava saindo apressado para ir para o culto. E ele veio lá do fundo do quintal. E entrou debaixo do carro. Nesse dia foi muito triste para minha esposa e meus meninos, né? Que só eu que não gosto de animal, né? De cachorro. Não gosto, irmãos. Me perdoe meu pecado. Mas presta atenção, eu sou profeta. Você sabe como que eu vim para o culto naquele dia? Orei com os 3 aqui. Ministrei na vida de 3 pessoas aqui. Eles foram abençoados. Porque eu sou profeta. Isso não me abalou. E não deve abalar você. Pastor, os erros não... Mas pastor, como que fica? Se o erro for muito grave, não importa, você é? Esse é o entendimento. Você sabe por que você não fala como força? Porque você tem dúvida. Ah, pastor, você matou um cachorro, pastor. Você acha que eu tinha que ser destituído da minha posição de profeta, né? Porque matei um filhote de cachorro sem querer. Não, Abraão mentiu. Já pensou se Abimeleque toca na esposa e ele morre? Foi Abraão o culpado. Você acha que Deus repreendeu Abraão? Você vê em algum momento Deus repreendendo Abraão, falando, Abraão, pelo amor de Deus, você mentiu, Abraão. Você mentiu, Abraão. Para quê? Já pensou se ele toca e você causa um estrago no reinado de Abimeleque? Só por causa do seu pecado, Abraão. Deus não falou isso para ele. Deus falou foi o que a respeito dele? Ele é profeta. Ele é profeta. Independente do que ele faz. Quem está entendendo, diga amém. Agora,
A Bíblia diz que quando a fé e a graça se unem, cura é liberado sobre a vida das pessoas. Cura, mas não é uma cura só para você, é cura para você e sua família. Quando a fé e a graça se encontram, existe algo e um ambiente liberado sobre nós. Por isso, preste atenção, esses são dias de você ser desintoxicado de toda a mentalidade espiritual, religiosa da sua vida. É isso que te impede de ter o melhor de Deus para a sua vida. É isso que tem te segurado. E você tem procurado. Por que que não flui? Por que que eu estou desanimado, pastor? Por que que eu estou doente, pastor? Presta atenção. Eu vou te falar uma coisa aqui a respeito de doenças e de prosperidade. Porque a bênção de Abraão atinge cura e prosperidade. A Bíblia diz que Abraão ficou muito rico e ele foi curado. Sara, até o seu físico foi transformado. 90 anos, Abimeleque olhou para ela e falou o quê? Nunca vi mulher mais linda do que essa. Por quê? Porque é o que Deus faz, Deus toca no teu físico. Está entendendo? Deus traz juventude para você. Por fora você pode até parecer um senhor, mas por dentro você é um jovem pulando. Você está entendendo? Existe juventude. Quando o irmão chega para mim e fala assim, ô pastor, olha a minha idade. Eu falo, por fora, irmão, por dentro tem que ser diferente. Por dentro você tem que ser um adolescente cheio do fogo do Espírito Santo. Porque é isso que faz. Você está entendendo? Por dentro tem que ter ânimo, tem que ter intensidade. Presta atenção, irmão. Essa é a bênção de Abraão sobre nós também. Essa bênção está sobre mim e sobre você. Mas no versículo 14 e 15 de Gênesis 20, a palavra de Deus diz assim: então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a quem? A quem? A Abraão. E lhe restituiu quem? A graça foi restituída. Versículo 15. E disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer, onde você achar melhor. E a Sara, ele disse: eu dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos está o quê? Está o quê? Diga para quem está do seu lado: justificado. Justificado. Olha, uma das coisas que é mais interessante aqui é que Abraão mentiu. Deus falou que ele é profeta. E Deus falou que ia ouvir ele na hora que ele falasse. Cura ia manifestar na hora que Abraão falasse. Semana passada o pastor Mauro falou sobre isso. Sobre a fé que fala. Se eu creio, eu preciso falar. Essa ousadia somente a graça de Deus pode trazer sobre a minha e a sua vida. Mas sabe qual foi o resultado na vida de Abraão? O cara que criou toda a confusão, a Bíblia diz que ele saiu muito mais rico. Muito mais rico. Você sabe o que a graça causa na vida das outras pessoas? Inveja. Inveja. Então, pastor Jair estava aqui, nós fomos jantar com ele, e ele estava contando um testemunho. Pastor Giles, ele veio para o Brasil, aí ele alugou uma casa num condomínio. Só que essa casa que ele alugou já tinha os móveis todos, porque ele teve que vender tudo lá na Inglaterra. Então ele veio sem nada. Mas a casa que ele alugou já tinha todos os móveis e já tinha tudo. Aí tudo bem. E ele estava alugando. Mas aí de repente surgiu a oportunidade para ele comprar uma casa no mesmo condomínio, só que a casa tinha vinho na adega, as taças, tinha copo, tinha prato, tinha roupa,
no guarda-roupa. Tinha lençol de cama, fronha, tinha tudo. Tudo. Quando ele abriu os armários, tinha comida estocada, tinha arroz, tinha feijão. Dentro da geladeira tinha fruta. Ele alugou a casa com tudo, só para ele entrar para dentro. Ele comprou a casa com tudo, só para entrar e morar. Não precisou comprar móvel, não precisou fazer nada. E parcelado. Comprou tudo parcelado. E o cara foi embora do Brasil e vendeu a casa para ele. Aí alguém ouve assim, mas rapaz, eu sou brasileiro, estou aqui implorando o Senhor por uma casa própria. Vem um cara lá da Inglaterra e Deus dá uma casa montada para ele. Até com comida na geladeira. O favor dá raiva. Não dá? Tem uns que fica irado. Você não está fazendo nada, de repente você começa a prosperar. O seu vizinho vai o quê? Ficar com raiva. A irmã que está lá fiel, todo domingo na igreja, querendo casar. Aí vem a outra, acabou de chegar, ela casa. Acabou de chegar. Aí o que acontece? Dá raiva. Aí ela começa a falar mal da irmã, que não sei o quê, que isso, que aquilo outro. Por quê? Porque deu raiva. Favor dá raiva. Em alguns no outro, que não recebeu o favor. Mas preste atenção, você vai receber favor da parte de Deus. Os seus vizinhos vão ter raiva. Vão ter inveja de você. Pastor, fala isso não, pastor. Vai ter inveja de você. Não tenha medo de olho gordo não, irmão. Amém? Vai ter inveja, sabe por quê? Porque Deus vai te prosperar tanto, que vai ser visível. Vai ser visível. Vai ser palpável. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quem é esse irmão? O que esse irmão aí está fazendo? Por que isso está acontecendo com ele? Não sei. Porque graça é o seguinte, você não sabe nem explicar. Como é que explica? Sara com 90, Abraão com 100, teve um menino, Isaac, um menino bonito. Como é que explica isso? Dois Senhor. É tanto que quando Deus fala para Abraão, eu vou te dar um filho, a Bíblia diz que Sara, do outro lado da cortina, ouvindo, a Bíblia diz que Sara ri. Ela sorri. Deus então puxa a cortina e fala assim, uai Sara, você está rindo? Imagina, né? Você já foi pego ouvindo conversa dos outros? Já? A Bíblia diz que Deus puxou a cortina e falou, uai Sara, você riu? Ela falou, ri não, Senhor. E Deus falou, você riu sim. Você riu. Eu sei que você riu. E ela então fala o quê? É porque eu fiquei pensando, como que eu nessa idade, o meu Senhor nessa idade, será que a gente vai dar conta de alguma coisa? Será que nós podemos ainda ter prazer? O que ela estava falando? Meu Senhor não dá conta de nada mais não, Deus. Não tem como ter prazer nessa idade mais não. Como é que nós vamos fazer, menino? 90 e 100? Não tem como explicar. As pessoas vão olhar o favor de Deus na sua vida e vão perguntar, o que está acontecendo, irmão? Você vai falar o quê? Não sei. Não sei explicar. Sabe por quê? Porque o que você consegue explicar, eu quero te dizer, não tem favor. O que você consegue explicar é Abraão dormindo com Agar. Tem como explicar isso? Tem como explicar Ismael? Ismael tem como explicar? Tem. Por quê? Eu deitei com a minha serva e tive um filho, porque ela é nova. Ela é nova, ela pode gerar filho ainda. Não tem problema nenhum. Está explicado a bênção, Ismael. Está entendendo? Mas Isaac não tem explicação. Isaac é favor de Deus. Então, irmão, toda vez que você tiver uma inveja dentro do seu coração, você fala assim, Senhor, eu quero é o favor de Deus na minha vida. Elimina a inveja da sua vida. Porque quando você tem inveja é porque o outro está sendo abençoado e você não. Você está entendendo? Ninguém pede oração por inveja, você já viu? Ninguém faz isso. Mas eu quero te dizer, você não precisa estar do lado dos invejosos. Você pode estar do lado do favorecido. Está entendendo? Você pode ser colocado na fila da prioridade.
Você já viu o tanto que é ruim você estar na fila do banco? Aí de repente vem uma mulher normal, não tem barriga, não tem nada. E bonita ainda. E ela vai lá na frente, né? Passa por todo mundo. E vai lá no prioridade. O povo fica tudo o quê? Com inveja. Que negócio é esse aí? O povo começa a reclamar e tal. E ela fala o quê? Tô grávida. E passa na frente. Como é que vai fazer? Não tem o que fazer. Eu quero te dizer, você está na prioridade de Deus. Quando graça está no lugar correto da sua vida, eu quero te dizer, você vai passar na frente de todo mundo. E vão perguntar, uai, e cadê a preferência de quem veio primeiro? Não tem preferência, porque favor não respeita essas coisas. Favor não respeita isso. Favor é o seguinte, favor, quem é favorecido, ele é passado na frente de todo mundo. É só isso que acontece. Se você está esperando algo de Deus, eu quero te dizer, não fique do lado dos invejosos, que vão reclamar porque alguém passou na frente. Fique do lado daquele que vai pegar a preferencial. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, não seja um invejoso, irmão. Versículo 17, a Bíblia diz, e orando Abraão, sarou Deus quem? Diga bem forte, Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter, olha para cá, a Bíblia diz que quando Sara foi restituída para o lugar, a Bíblia diz que cura foram liberadas. Mas foi liberada sobre quem? Sobre Abimeleque, o ímpio. O ímpio foi curado. Quando você profetizar, quem você estiver intercedendo por ele nesses 8 dias, ele vai receber a cura lá. Porque você é profeta. Pastor, mas eu sou necessitado de cura. Eu sou necessitado de cura. Um dia, o irmão me mandou uma mensagem, falou assim, pastor, o irmão me questionou aqui e tal, e eu não soube dar resposta para ele. Ele falou para mim que não prega porque ele não vive. Ele não prega porque ele não vive, né, a palavra. Então ele está preferindo não pregar porque ele não está com a vida, né, arrumada. Então ele diz que não vai pregar. O que eu falo para esse irmão? E aí eu falei para esse irmão, você vai falar o seguinte para ele, que nós não pregamos porque nós vivemos, nós pregamos para viver. Conforme eu vou pregando, isso vai entrando na minha vida também. Está entendendo? Abraão, a realidade de Abraão é que primeiro, Abraão não tinha filho, por quê? Porque a esposa era estéril, ele tinha uma doença dentro de casa. Olha para mim, ele tinha uma doença dentro de casa, mas Deus falou o que para ele? Você vai profetizar cura na mulher do outro. Você vai liberar cura na vida dos outros. Ele poderia ter parado, mas Deus, nem eu tenho filho. Eu sou estéril, minha esposa é estéril, aqui em casa é uma derrota. Ele poderia ter falado isso? Poderia, como muita gente faz. Muita gente, ele fala o quê? Como que eu vou fazer isso? Eu é que estou precisando, eu que estou necessitado. Mas presta atenção, o papel do profeta não é esse, não é reclamação. Quem reclama é porque ele não tem favor. Não tem favor na reclamação. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele orou e todo mundo foi sarado na casa de Abimeleque. Até Abimeleque estava doente. Abimeleque estava doente. Abraão orou e todo mundo foi curado. As servas e a mulher elas foram curadas de tal forma que elas pudessem ter filhos. Era a deficiência de Abraão e Sara. Mas a Bíblia diz que no capítulo seguinte, Sara, ela é curada da esterilidade. E Isaac surge. Presta atenção. Você foi chamado para ser bênção. Enquanto você é bênção na vida dos outros, Deus derrama bênção na sua vida.
Esse é o processo. O outro, você não tem que olhar para o outro sendo abençoado e ficar se perguntando, não. Deus tem o melhor para você, fique em paz. Não perca de vista a graça de Deus na sua vida. Quando você murmura, você separa a graça. Quando você reclama, você separa a graça da fé. Quando você fica triste, abatido, você está separando a graça da fé. Não importa o que surja na sua vida, levante a cabeça e fala, eu creio no amor de Deus pela minha vida. Declara isso com autoridade, contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que ele estava esperando? Não ter filho. Mas a Bíblia diz que ele creu contra isso. A esperança é, não tem como. A esperança é, está decretado, vai morrer. A esperança é o quê? Presta atenção, a Bíblia está dizendo que nós temos que crer contra aquilo que você está esperando. O que você está esperando? Às vezes a sua carne está esperando o quê? Coisa ruim. Mas a Bíblia diz, creia contra isso. Creia contra isso. Levanta a cabeça como alguém que já é. Como alguém que é profundamente amado por Deus. Como alguém que o Senhor não vai desamparar. Mas eu estou sentindo dor. Levanta com dor como se não tivesse dor. Profetiza como se não tivesse dor. Se posiciona como se não tivesse dor. Fala como se não tivesse dor. Age como se não tivesse dor. Ministra como quem já tem a bênção. E eu vou te dizer, a graça virá sobre a sua vida. O favor de Deus se manifestará. Capítulo 21, versículo 1. Os irmãos do louvor. Presta atenção. A Bíblia diz assim: visitou então o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia. O que Deus tem prometido para você? O que Deus prometeu para você? Presta atenção. Eu e os pastores, nós não somos pastores porque nós temos perfeição de alguma coisa, ou porque temos tudo. Não somos. Não temos tudo e nem somos tanto assim. Na verdade, nós temos necessidades em Deus. E nós buscamos muito no Senhor. Mas nós estamos aqui por um chamado. Porque Deus prometeu algo para nós. Você está entendendo? Dificuldade todo mundo tem. Eu tenho dificuldade. Qualquer um de nós temos dificuldade. Mas você precisa focar na promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que no capítulo 21, Deus visitou Sara. Deus visitou e cumpriu a promessa. Por que Deus demorou tanto? Do dia que Ele prometeu até o dia que a promessa foi cumprida, foram 13 anos. 13 anos. Por que demorou tanto? É porque nós precisamos aprender a graça. Precisamos entender o quanto nós somos amados. E sabe onde que você vai aprender o tanto que você é amado e favorecido? Quando você estiver diante das circunstâncias. Quando você estiver diante das situações difíceis. As situações difíceis e as circunstâncias da sua vida é o lugar de você declarar que você é amado. E não o lugar de você murmurar. É o lugar de você colocar a graça no meio. E não de você colocar a graça como mais uma. É nesses lugares, nesses momentos, nas circunstâncias, é que nós definimos onde a graça vai ficar na nossa vida. Quando tudo está bem, está tudo bem. Você não é testado a isso.
Mas quando as coisas surgem, é nesses momentos que você tem que falar: a graça de Deus hoje vai funcionar na minha vida. Sabe, Deus, se você olhar em todo lugar que a graça se manifesta, em todo lugar que a fé e a graça se unem, o resultado sempre vai ser Isaque. E a Bíblia diz, no versículo 2, diz assim: Sara concebeu e deu à luz a um filho. Deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Riso, prazer, alegria. Riso, prazer e alegria. Você vai sair desses 8 dias aqui cheio de riso, prazer e alegria abundante na sua vida. É isso que eu profetizo sobre você. Presta atenção. Pastor, eu quero muito fazer o jejum, mas é difícil. Joga isso fora. Joga essa mentalidade fora. O jejum, ele não é uma moeda de troca com Deus. Nós vamos jejuar 7 dias, a partir de amanhã. O jejum é só para você ficar fraco e estar sensível à revelação da graça. É para isso que nós jejuamos. Você está entendendo? Nós jejuamos é para isso. Você não jejua para fazer uma barganha com Deus. Se eu não jejuar, eu não vou ter Isaque. Ah, pastor, mas se eu fizer 3 dias de jejum e no quarto quebrar? Não importa, irmão. Creia na graça como centro da sua vida. Você não está jejuando para barganhar com Deus. Você está jejuando para você ficar sensível ao que Deus quer falar com você nesses 8 dias. Em cada ministração, em cada confissão da palavra, em cada momento de louvor que nós tivemos aqui nesses 8 dias, em cada palavra ministrada, você está aqui para estar fraco na sua carne e os seus ouvidos estarem sensíveis à voz de Deus a qualquer momento. É para isso que você enfraquece. É para isso que você jejua. Está entendendo? Então Deus quer só trocar a sua mente. Deus quer trocar a sua mentalidade, porque quando você traz a graça, quando a graça e a fé elas se encontram, vai ter muito prazer. Você serve a Deus melhor, você prega uma palavra com muita alegria, você lidera a célula com muita alegria, você faz tudo, você visita, você acompanha aquele casal difícil que está brigando, mas faz isso com muita alegria. Tudo muita alegria, muito prazer, muito prazer. O Senhor tem trazido abundância sobre nós. A Bíblia diz que a única diferença entre Isaque e Ismael é o quê? Qual que é a diferença? A mãe. Amém. Só a mãe. A mãe de um é Agar, a mãe do outro é Sara. Os resultados que você tem colhido é Ismael ou é Isaque? O que você tem colhido te traz alegria ou te traz tristeza? Você está satisfeito? Você tem uma satisfação plena ou a sua satisfação está incompleta? Às vezes a mãe está errada. A Bíblia diz que Sara é a nossa mãe. Tem que trocar a mãe. Tem que trocar de mãe. Ismael representa as obras da carne. Tudo que eu faço baseado em esforço próprio. Mas Ismael é fruto da promessa. Não tem nada, Isaque, né? Isaque é fruto da promessa, não tem nada a ver comigo. Fique de pé onde você está. Gálatas 4:30. Eu queria que você olhasse esse texto.
A Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. As duas coisas não têm como caminhar juntas. Você não pode ter Ismael e Isaac dentro da mesma herança. Não tem como. Ou você tem Ismael, ou você tem Isaac. Ou você tem um fruto do Espírito, ou você tem um fruto da carne. Ou você anda debaixo de dependência total do Senhor, ou você anda na dependência das suas mãos. Aonde você coloca as suas mãos, o Senhor retira dele. Mas aonde o Senhor coloca as suas mãos, existe promessa de Deus sendo liberada. Nessa noite eu gostaria de levar você a entender que Deus tem uma promessa para a sua vida. Não sei o que você está buscando nesses dias. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Mas presta atenção. O pão e o vinho. Quando nós bebemos do vinho, a Bíblia diz que o vinho representa o sangue. O sangue da nova. Que aliança é essa? A graça de Deus. Quando você toma o vinho, lembra disso. Eu estou lembrando não é dos meus pecados. Eu estou lembrando é da nova aliança. Os filhos da lei, eles dizem o que na hora da ceia? Avalie a ti mesmo. Faça uma avaliação a respeito dos seus pecados. É isso que a lei diz. A graça não. A graça fala assim para você: esqueça de você e olha para a aliança dele. Olha para ele, olha para a graça, olha para o favor, olha para o amor, olha para ele. Foca totalmente na nova aliança que ele fez com você, que não depende de você mais. Mas quando você come do pão, a Bíblia diz que o pão, ele representa o corpo de Cristo. Quando você come o corpo de Cristo para dentro de você, tal qual ele é, você também é neste mundo. Quando o corpo de Cristo, os nutricionistas dizem que você é aquilo que você come. Se você comer o corpo de Cristo, eu quero te dizer, a sua carne se torna a carne do corpo de Cristo. E a carne do Senhor, presta atenção, o corpo do Senhor não está enfermo. Se você olhar, a mulher, ela chega, prisca em Jesus, e ela fala: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Por favor, cura ela. Liberta ela. Faz alguma coisa. E Jesus olha para ela e fala assim: eu não posso tirar o pão dos filhos. O pão é de quem? O pão é de quem? Diga para quem está do seu lado: é meu e seu. E Jesus falou: eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher falou o quê? Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha. Se eu comer da migalha, a minha filha vai ser curada. A migalha basta para curar minha filha. Jesus olhou para ela e falou o quê? Eu nunca vi tanta fé. Nem em Israel eu vi tanta fé desse jeito. Pode ir que a sua filha já está curada. Quando nós vamos ceiar nos 8 dias, todos os dias nós vamos ceiar. E nós vamos declarar nova aliança, graça. Eu estou trazendo graça, estou lembrando graça, 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 graça sobre a minha vida. Eu quero a graça sobre mim, eu quero o favor sobre mim, não tem nada a ver comigo. Não importa se eu estou fazendo ou não estou fazendo, eu quero graça sobre mim. E você vai declarar, vai declarar, vai declarar: eu quero graça. É o sangue. Mas na hora que você comer o pão, você vai falar:
toda enfermidade do meu corpo pode sair, porque o corpo de Cristo não tem enfermidade. Não há enfermidade no corpo de Cristo. Você crê nisso? Presta atenção, eu não estou te falando só para te animar, não. Eu estou te falando a palavra da graça de Deus. Ele levou sobre si toda a sua enfermidade, toda a situação difícil da sua vida. E agora Ele vai substituir. Ele vai tirar de você aquilo que faz parte desse mundo pecaminoso, e Ele vai colocar aquilo que é divino. A palavra de Deus diz que tal qual Ele é lá no céu, nós somos aqui neste mundo. Então eu quero te dizer, do jeito que Jesus é lá, diante do trono, você é aqui, nessa terra. E lá Ele não está enfermo, lá Ele não está doente, lá o Senhor não está opresso, o Senhor não está em depressão, o Senhor não está triste, o Senhor não está angustiado, Ele não está ansioso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu falo, do que eu peço, do que eu penso. Esse é o poder do Senhor sobre mim e sobre você. Amém? Aleluia. Eu queria que os irmãos da ceia, enquanto nós cantamos uma canção,